Se você puder abrir sua Bíblia, Isaías 53 e 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflito de Deus e oprimido. A minha versão diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Hoje, rapidamente, eu quero falar com os irmãos que aqui estão sobre um símbolo que é extremamente conhecido de todos em todo lugar. Esse símbolo que você está vendo ali no cume da montanha é talvez um dos símbolos mais emblemáticos da história. É um símbolo que nos remete à dor, é um símbolo que nos remete a sofrimento. É um símbolo que faz nós voltarmos a muitos e muitos anos atrás para entender o seu real significado. Esse símbolo é pintado, esse símbolo é cantado, esse símbolo é visto, esse símbolo é desenhado por todos os lugares. A cruz. A cruz, ela carrega em si o próprio privilégio de ser uma ferramenta de tortura. A cruz, ela foi inventada há muitos anos, entre 40 e 80 antes de Cristo. E os romanos se apossaram desse material de sofrimento para as pessoas. Dizem os estudiosos que a cruz era uma das mais ferrenhas ferramentas de tortura. Era uma das ferramentas que mais trazia agonia de dor para aquele que era passado pelo castigo. Na Roma antiga, houve uma dissidência de muitos escravos que ali estavam, e eles se revoltaram contra Roma e saqueavam as cidades, mas houve um chefe de exército que enfrentou-os e assim matou. E ali ele faz na rua, na ponta das estradas, quase mais de 200 pessoas penduradas numa cruz. Colocou fogo, algumas ele coloca fogo, outras ele deixa ali. A cruz é passada agora, deixada ali, e todos que passavam viam o sofrimento de quem estava. Interessante que a cruz, ela matava a pessoa aos poucos. Pois bem, sabendo da parte da dor, da parte da agonia da cruz, não podemos deixar de entender que também esse símbolo carrega a maior dádiva do ser humano. Esse símbolo carrega a maior dádiva para nós que aqui estamos. Porque esse símbolo, ele significa libertação. Esse símbolo significa renovação. Esse símbolo significa salvação. Nesse símbolo, nesse instrumento de perjúrio, nesse instrumento de força maligna, foi pendurado nesse madeiro um homem que não tinha pecado algum, não tinha cometido nenhum tipo de pecado. E quando olharam para ele, acharam bom pendurá-lo nessa cruz. E a dor da crucificação é doída. E aqui eu quero trazer rapidamente alguns símbolos da cruz. Em 1 João capítulo 3 e 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro símbolo da cruz
de sacrifício é a redenção. Através da morte de Jesus na cruz, Ele nos trouxe novamente a redenção. Estávamos todos perdidos. O pecado nos separava de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho no início de tudo, lá em Gênesis, vocês lembram quando Eva peca e Adão peca, cometem o pecado. E em seguida, eles marcavam o encontro diário com Deus. E quando eles chegam diante de Deus, eles estavam em pecado. Ele diz, olha, nós estamos nus. E Deus pergunta, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Só que eles pegaram uma folha de figueira e colocaram neles. E ali Deus mata um animal e através do animal faz uma roupa para eles. E ali, lá no início, já refletia Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Porque é só através da morte de Jesus que fomos redimidos pelos nossos pecados. É só através da morte de Jesus na cruz que nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Se não fosse essa ação de Jesus, nós não estaríamos aqui. Por isso que quando a gente olha para a gente cheio de falhas, cheio de imperfeições, Deus, quando olha para nós, Ele não vê você, Ele vê a cruz. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. E quando Jesus sai da cruz, que Ele disse, Pai, eu estou indo, mas eu não quero deixar os meus amigos órfãos. E aí é onde Ele diz, para deixar o Consolador. O primeiro símbolo da cruz que Ele dá é a redenção. Se você hoje está aqui, é porque nós fomos redimidos pelo sangue. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Através do sangue, Ele nos reconecta ao Pai. E a dor foi tamanha que lá Ele se sentiu sozinho. Eloi, Eloi, clamar sabachthani. E quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o tempo só, mas através da cruz, através da morte de Jesus, fomos novamente redimidos através do seu sofrimento, fomos redimidos ao Pai. Por isso que hoje nós temos a liberdade. Levante a tua mão assim e dá glória a Deus aí. Aleluia. É por isso, por causa desse significado, nós temos a plena convicção que nós somos redimidos no Jesus. Portanto, não permita que a culpa te consome, não permita que o pecado te consome, porque Jesus já te perdoou de todo o pecado. Você crê nisso? Você está perdoado de todo o pecado. Ah, mas o diabo fica... Não, você está perdoado, você está redimido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas é o segundo símbolo. No primeiro símbolo ainda, se você está escrevendo, Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O segundo símbolo, a cruz representa o amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o amor de Deus pelo ser humano. A cruz representa o amor. Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal, ela tem um significado extremo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho. Então quando você põe isso no teu coração, será que Deus me ama? Ele te ama ao ponto de ter dado o único filho dele para você, por você. E nós parece que no decorrer do tempo temos perdido um
pouco esse sentido de que Deus me ama. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele enviou o Filho dEle. Nós estávamos, irmãos, condenados ao inferno. Todos nós estávamos indo ao inferno. Todos nós não teríamos saída se não fosse Jesus. Todos nós não teríamos o caminho à eternidade se não fosse Ele. Mas quem poderia dar a alguém de tão alto valor? Quem poderia dar a alguém? O amor de Deus por nós é algo indescritível. Se eu perguntar para você, você daria o teu filho por alguém? Você daria um ente querido teu para salvar alguém? Um filho teu que está no teu colo, um filho teu que foi gerado por você, você daria para alguém? Certamente a nossa resposta seria não. Mas aí você vê, Deus, Ele deu o único filho dEle, por amor a mim e por amor a você. Conta uma história de um sábio pensador. Existia um rei que ele estabeleceu uma ordem muito severa no seu reinado. E ele disse assim: todos aqueles que forem pego roubando dentro do meu reino, será castigado, será arrancado os 2 olhos dele. Será arrancado 2 olhos, todos aqueles. E um dia o reino passou num momento de paz onde não tinha nenhum tipo de roubo, de violência. Mas um belo dia souberam que tinha alguém saqueando casas e foram atrás e prenderam aquele ladrão. Pegaram aquele ladrão e levaram na frente do rei e disse: ó rei, o senhor disse que aquele que fosse pego teria que se arrancar 2 olhos. E aqui achamos esse aqui que estava saqueando as casas. E o rei disse assim: traga ele para mim. E quando trouxeram aquele jovem, o rei olha para ele e ele viu que era o seu filho. Agora o rei estava numa incógnita, era o seu filho. E a lei mandava punir, matá-lo. O que está escrito na lei, disse o rei? Aquele que for pego tem que arrancar 2 olhos. Pois bem, deixa ele vendo. Se a lei manda arrancar 2 olhos, eu vou arrancar os meus. O rei fica cego, mas deixa o filho, ainda culpado, com vista. Amor de Deus é ver o filho sofrendo para ver você sorrindo. O amor de Deus é ver o filho ir até o final para que hoje nós tenhamos vida. Então quando você parar, será que Deus me ama? Ele te ama. E o amor tem horas que a gente não entende, a gente não compreende por que acontecem coisas ruins com a gente. Por que acontecem coisas que estão fora do nosso controle? E às vezes a gente tende a reclamar e a murmurar e dizer: Deus, eu não estou entendendo, eu não quero mais saber de nada. Se nós soubéssemos o futuro, talvez nós teríamos muito mais cuidado, às vezes, de fazer algum tipo de intervenção divina. Haja vista, você que tem filho, quantos pais temos aqui? Levante a mão assim, por favor. Você que é pai, você que é mãe, você vai entender. Chega o seu filho menorzinho, ele diz: eu quero comer um doce, um chocolate, só que já vai dar a hora do almoço e você fala: não pode se alimentar. Só que a criança não entende, ele quer o doce. Se você pega e dá o doce para a criança, você vai cercear que ele coma de fato, que tem alimento verdadeiro no almoço. O que você faz? Você diz não. O que a criança fica? Triste. Quando você fala um não para o teu filho, ele fica triste. Mas às vezes é Deus conosco. Nós não entendemos. E o não dele é para nos guardar às vezes. O não dele é para nos proteger. O não dele é para cuidar. E aí eu desenvolvo algo muito especial assim em Deus. E eu tive essa experiência ontem, quando eu vi a dor do sofrimento. Vi aquela dor do sofrimento e eu pude dizer, foi para Luciano:
ela perguntava para mim assim: pastor, por quê? Irmão, você sabe que alguém te fazer uma pergunta por quê, e você tal ser humano que você é, você querer falar alguma coisa para acalmar o coração, mas ao mesmo tempo você não tem ideia. Aí na oração que eu estava fazendo ontem com elas, eu disse assim: eu sou ser humano igual vocês. A resposta que eu não tenho. Só que eu tenho uma coisa: quando eu não sei, quando eu não tenho resposta, a melhor coisa é confiar. Confie em Deus. Confie no seu amor. Que por mais que eu não entenda, por mais que dói, confie no amor dele. Confie nesse amor. Ele ama. Ele ama. Ele ama. Ele te ama. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Mas será que Jesus me ama cheio de defeitos, cheio de pecado, cheio de coisa? Olha o que diz o texto. Porventura poderia uma mãe abandonar o seu filho? Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Não importa a distância que você vai, sempre no final vai ter os braços abertos de Jesus dizendo assim: eu te amo. A cruz é o amor. Se sinta amado por Jesus aqui essa noite. Independente de tudo que está acontecendo conosco hoje. Põe assim a mão no teu coração, por favor. Todos nós, colocamos a mão assim no coração, por favor. Põe assim. Repete assim comigo: Senhor Jesus, às vezes eu não entendo, eu não compreendo, eu não tenho resposta. Mas Jesus, eu vou assumir um compromisso. Eu vou confiar no seu amor. Eu vou confiar no teu cuidado. Porque eu sei que o Senhor me ama. Amém. Você crê nisso? Às vezes a gente fala assim para alguém: ó, Jesus te ama. Você já viu alguém falando assim: pô, Jesus te ama? Queria que você fizesse isso para quem está do seu lado, para que ele sinta. Fala para ele: Jesus te ama. Fala aí para ele: Jesus te ama. A cruz, segundo Coríntios 5,19, reforça a verdade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados. A cruz é o símbolo do discipulado. É aquele que nos ensina a caminhar. Lucas 9,23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz é: pegue a sua cruz. Tá doendo? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Continua caminhando. Continua caminhando. Pega a tua cruz, vai seguindo. Pega, tá chorando, vai andando, vai caminhando, vai caminhando. Deus está cuidando de você. Negue-se a si mesmo e siga-me. O negar a si mesmo é deixar dúvida para lá, a falta de confiança para lá. Não, pega a tua fé em Jesus Cristo e continua caminhando. Segue Ele, que Ele está cuidando de você. E para terminarmos, a cruz é nossa esperança
e vitória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o símbolo da vida eterna. A cruz é o símbolo da esperança. Oh, irmão, a esperança para o teu futuro, a esperança vindoura, há uma esperança que nos espera. A cruz traz o real significado que tudo não vai terminar só aqui, vai continuar. A cruz é a nossa esperança. Lembra que nós cantamos hoje o que está escrito em Apocalipse: e Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. A cruz é a vitória. A morte não conseguiu vencer o poder de Jesus. Ele estava na cruz, foi morto, lembra? Estava morto. As mulheres pegaram eles, um senador foi lá, pegou Jesus, colocou dentro de um túmulo, fecharam o túmulo. Mas na madrugada do sábado para o domingo, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Morte, onde está tua morte? Onde está você? Tragada foi a morte, ela foi tragada. E que isso quer dizer? Hoje nós ainda estamos no corpo físico, irmão. Todos nós sentimos essa dor. Todos nós, um dia chegará. Se Jesus não voltar hoje, vai chegar a nossa vez, vai chegar o nosso dia. Mas olha só, nós sairemos desta carne e nós estaremos para sempre com o Senhor, porque a cruz é esperança. A cruz é esperança. Por isso que eu te falo, segure nas mãos do Senhor Jesus Cristo, segure nas mãos dele, segure, para de correr atrás só daquilo que é supérfluo, para de correr atrás só aquilo que não tem valor, começa a dar valor na cruz, dê valor. Jesus está falando assim: louco, se um dia pedirem a sua alma, para quem que você vai entregar? Irmão, um dia tudo vai passar. Trabalhe e trabalhe muito, corra, mas corra muito, mas não se esqueça, a cruz é a nossa esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Um dia vamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Lembra do moço que estava do lado de Jesus, do ladrão, dizendo: quem é você? Se você é de fato o Messias, desce daí, salva você e salva nós também. Quem você está pensando que é? Você é igual nós. Aí o outro disse assim: rapaz, fica quieto, nós estamos aqui porque nós soubemos, nós sabemos o que fizemos, nós merecemos estar aqui, mas esse aí, o que ele fez? Aí ele olha para eles assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Portanto, eu acredito que aqueles que estão em Cristo já estão vivendo melhor em Cristo. Eu acredito que aqueles que dormem em Cristo já estão vivendo o melhor de Cristo. Aqueles que estão em Cristo já estão com Ele, E nós que aqui estamos, vamos lutar para manter a nossa fé, para um dia nós estarmos com Ele. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança é o Senhor. Levanta a tua mão direita para o céu, por favor. A nossa esperança, não perca essa esperança. Jesus trouxe você hoje aqui para te dizer: eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Ele quer que você seja atraído pelo amor dele. Não é pelo medo, é pelo amor dele, porque há esperança, e a nossa esperança é para sempre nós estarmos com ele. Aplauda o Senhor bem forte onde você está. A nossa esperança é com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Nossa esperança é para sempre com Jesus.